Mais Saúde volta e a gente continua falando dessa resistência à insulina. A doutora Cíntia de Oliveira que está aqui. Essa pergunta eu poderia fazer em vários programas ou então em todos os programas. A gente sabe da importância da alimentação, de comer bem, comer com qualidade. Exatamente. Mas aí todo mundo fala, mas aí você é o que você come. Se você é gordo, se você é doente, é porque você come muito mal. É isso mesmo, parte desse conceito? Não é tão simplista assim, né? A gente já sabe que não, né? A gente já conversou que tem muitos aspectos envolvidos. Certamente, as suas escolhas influenciam muito em muitos aspectos, até na microbiota intestinal, como a gente já conversou. Vamos falar um programa só sobre isso. Então, conforme a alimentação que você tem, você seleciona uma microbiota saudável ou uma doente. Se a sua microbiota intestinal é doente, ela causa uma série de desajustes hormonais que perpetuam a inflamação, aumentam a resistência à insulina, predispõem a uma série de doenças, entre elas a obesidade. Quando a gente fala diabetes, tipo 1, tipo 2, tipo 2 é a epidemia, sim. Hoje as estatísticas... Quem não tem pode ter, ou então você conhece alguém que tem, que as vai estatísticas ter. americanas eu acho que são as mais atualizadas. Hoje já se tem uma certeza de que pelo menos 35% da população americana adulta é obesa e os outros 30%, então pelo menos 60%, né, está com sobrepeso. Então é mais da metade. Desse total de pessoas, a cada 3 adultos, 2 já são pré-diabéticos ou diabéticos. E acredita que seja por conta da alimentação, muito fast food, Sim, Estados Unidos? Exatamente. Aquelas comidas rápidas. A principal hipótese está relacionada à teoria carboidrato e insulina, né? Que é sobre isso que nós estamos conversando. É uma doença do estilo de vida, né? O tipo de alimentação que você tem ao longo de uma vida. E dessas pessoas que a gente estava falando, a cada 3 adultos, 2 têm diabetes e pré-diabéticos, a cada 3, pelo menos 1 tem depósito de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que é outra coisa que a gente vai estar falando num outro programa, que também está dentro desse contexto da resistência à insulina. Quando que eu começo a perceber que não está legal, que eu estou pré-diabético, fisicamente como é que a gente fica? Dificilmente você tem sintomas, né? A diabetes tipo 2 só vai ter sintomas quando você já está com a doença mais avançada. Então, de um modo geral, você já tem que começar a se preocupar se você tem excesso de gordura abdominal, que é aquela que a gente falou que é um dos critérios até para diagnóstico da tal síndrome metabólica. Se você tem muita gordura na barriga, né, principalmente aquela interna que projeta o abdômen para frente, comece a se preocupar. Você é um forte candidato a estar apresentando resistência à insulina, talvez já pré-diabetes, talvez esteatose hepática, a tal da síndrome metabólica. Então esse é o principal, o que nos chama mais atenção, né? Engraçado, eu já ouvi algumas pessoas falando, não vou saber obviamente o nome científico, mas assim, começa a aparecer uns sinaizinhos, umas carninhas aqui atrás, o pescoço começa a ficar mais escurinho. Nossa, tem cuidado, porque isso aí pode ser começo de uma diabetes. Isso é real? Isso é um sinal clínico patognomônico de resistência à insulina. Se chama acantose nigricans, quando você tem um escurecimento dessa pele ao redor do pescoço, muitas vezes na virilha. É muito comum mulheres, por exemplo, que têm uma doença chamada síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que tem como base a resistência à insulina, apresentar esse achado. Quando a gente tem esse achado, a gente tem quase certeza que realmente essa pessoa tem a tal da resistência à insulina. E depois exames de sangue. E aí a gente consegue fazer um tratamento. Sim, no momento que você tem esse diagnóstico, o tratamento, né, é principalmente dieta, né, e depois existem medicamentos que podem auxiliar, mas o tratamento principal para reverter a resistência à insulina é dieta. E qual a melhor dieta? Você vai me perguntar. Então, quando a gente começou o programa, a gente falou sobre os 3 nutrientes principais, os macronutrientes, e a influência que eles têm em estimular a nossa insulina. A gente sabe que as proteínas estimulam um pouquinho, as gorduras nada praticamente, né? Muito pouco, quase nada, e os carboidratos muito. Então, o tempo inteiro a gente falou exatamente sobre o excesso de carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, pão, biscoito, macarrão, arroz, feijão, batata, aquele prato cheio de carboidrato, comer carboidrato de 3 em 3 horas o tempo inteiro. Esse excesso, né? Refrigerantes, sucos, adicionar açúcar em tudo. Isso daí, de fato, é o que hiperestimula a insulina e o que pode nos levar a uma permanentemente alta insulina e com isso a resistência à insulina. Então, a melhor dieta, por um grande número de estudos
hoje a gente tem, que se chama ensaios clínicos randomizados, que são os melhores estudos, mostram uma superioridade muito grande na abordagem da dieta de baixo carboidrato comparada à dieta de baixa gordura. Na literatura inglesa a gente chama low carb e low fat, né? A gente tem vários estudos que comparam essas duas dietas na reversão da resistência à insulina e no tratamento do diabetes. E realmente a gente tem uma superioridade bem grande, um desempenho bom no grupo de pessoas que fazem uma dieta um pouco melhor em carboidratos, mais baixo e carboidratos de melhor qualidade. Tudo é uma adequação, né? Você se adequa àquilo, você é acostumado a comer bobagem, né? Parece que você fica ali intoxicado mesmo. Quando você sai disso daí, para voltar também é um sofrimento, né? Você imagina, você corta o refrigerante ali de uma hora para outra, quando você tenta tomar um copinho de refrigerante já não é a mesma coisa, você passa mal, parece que o estômago, né, ficou pequenininho. E assim, aí muita gente fala assim, doutora, mas é tão chato eu ter que voltar a fazer dieta, não tem nada que preste, é ruim, o alimento não é legal. E hoje o mercado tem, né, vários muitas produtos. opções. As opções são, e cabe no bolso de qualquer pessoa, Exatamente. não é? Acho que o importante de tudo é a gente a nossa saúde em primeiro lugar, sempre, nunca vai ser redundante. Se conscientizar, né? No momento que você entende como que a doença acontece, né? Qual que é o que dá causa, a fisiopatologia da doença, por isso que eu faço tanta questão de explicar, né? Eu acho que fica mais fácil você fazer as escolhas, porque você vai fazer escolhas conscientes. Você sabe que aquele alimento tem uma consequência negativa para o seu corpo. Então, para que você vai continuar insistindo em comer aquilo todos os dias? Não digo que você não vai comer eventualmente, faz parte, né? A gente eventualmente sair, Sim, comer claro. alguma coisa, É até uma pizza. questão social, claro, né? é normal, todo mundo tem que fazer isso, é saudável. Só que é uma eventualidade e não a regra. A regra deveria ser você comer saudável, se alimentar bem, comer não apenas pelo prazer. Eu costumo dizer assim, você tem que ter prazer em comer o que te faz bem e não apenas comer o que te faz mal, né? Só sentir prazer no que faz mal. Então é uma mudança de paradigma, uma mudança de mindset que a gente tem que fazer. E aí entra essa questão do exercício físico, o corpo tem que estar legal, a mente tem que estar legal, né? Aí tem a questão comportamental também, ansiedade, enfim. Exatamente, tratar os conjunto, gatilhos, não é? né, Rani? Então, muitas vezes é a ansiedade, a compulsão, o estresse, né? A gente costuma brincar assim, muitas vezes você está comendo as suas emoções, né? Então, a pessoa sabe toda a teoria, conhece toda a explicação, sabe qual que é a melhor dieta que deve seguir, sabe qual é a estratégia que funciona para ela, porque ela já fez e já deu certo, mas infelizmente ela recai, volta e não consegue manter, né? Exatamente, às vezes, por um comportamento compulsivo, tentar, como a gente fala assim, se confortar, né, no prazer da alimentação, a tal das comfort foods, né, como a gente chama, né? Então tem vários aspectos emocionais assim envolvidos na sua relação com a sua alimentação, né? E o mais legal de tudo também que a gente percebe é que as próprias autoridades, né, estão tomando já a consciência de que não é legal, né, tá ali na prateleira aqueles produtinhos que a gente sabe que o povo consome e o povo tá ficando doente por conta ficando doente, né? E parece que é uma balela, parece que é uma coisa muito natural. E por isso que a gente vê nos hospitais, a indústria se aproveita disso, né? Então, infelizmente, se tu for ver hoje qual que é o alimento mais barato, o pão, né? O pão é extremamente barato, né? Extremamente acessível. Qualquer pessoa pode comer pão o dia inteiro, porque é praticamente preço de nada, né? E é um alimento com valor nutricional praticamente zero. Não tem nada assim, né? Então, é amido puro, praticamente glicose pura, né? Então, é um alimento pouco saudável, né? Que nem nós estávamos falando, não quer dizer que você não deva comer, eventualmente, mas não deveria ser a base da nossa alimentação diariamente, mais de uma vez ao dia, inclusive, como costuma ser. A gente come 10 pães. Verdade. Uma manhã. Exatamente. Isso é um perigo, não tem como mesmo, Não viu? tem como mesmo. Vai falar do que se você come 10 pães? Exatamente. Então tem que rever tudo isso, né? Ter a consciência mesmo de que se você come mal, infelizmente você pode aí ter algumas consequências. Ter consequências com relação a isso. Queria que a senhora deixasse então, uma mensagem para quem está em casa com relação a esse tema, e a gente fica muito feliz sempre de quando você vem aqui e fala com a gente, porque é uma aula, né? E a gente fica muito alegre e muito feliz com isso. A mensagem principal então é essa, gente. Procure se alimentar bem, comer comida mais natural, comida de verdade, como a gente costuma dizer, que tanto falam aí nas redes sociais, né? A tal comida de verdade. É a comida minimamente processada, com praticamente nada de ingredientes, aquela pronta da natureza.
Então são Sem as condimentos, carnes. né? A pessoa tem muita gente Exato, colocar, a gente vai falar que as sazon carnes, demais. exatamente, as carnes, os legumes, as verduras, as frutas, os laticínios, os grãos. Então, quanto menos industrializado, quanto menos pacotinho, menos açúcar, menos refrigerante, suco, melhor. Mais saúde você A vai frase ter. como é que é? Descasca mais? Como é que é? Descasca mais, desembala menos. É isso aí. Doutora, mais uma vez, obrigado. Bom trabalho, né, pra senhora e que vem aí mais teminhas que eu tenho certeza que a população ama. Que bom, feliz. Bom, para você que é internauta de plantão, olha, obrigado também pela sua audiência. É só acessar Facebook, Rede Cidade, canal digital e também você consegue acompanhar o programa no Facebook. Amanhã a gente está de volta e a gente espera, claro. Até lá.